Olá, boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus companheiros que de casa, do trabalho, de tantos outros lugares nos assiste agora por essa transmissão ao vivo dessa live abençoada que Deus tem provido para nós. Boa tarde, que Deus abençoe todos os amigos do Facebook e do YouTube. Estou entrando aqui para poder cumprimentar todos que já estão presentes. Irmã Gênia, sempre fiel. Ô Gênia, Deus abençoe. Boa tarde. Nicole, irmã Ana Paula, Deus abençoe também. Deixa eu baixar aqui. Pronto. Irmã Sara Soares, Andréia Santos, irmã Marcone. Pai do Senhor, irmã Marcone, Deus abençoe. Ô meus queridos amigos, como vocês estão? Como é que tem sido sua caminhada de fé no meio de tantas batalhas, tanta dificuldade que o nosso país tem enfrentado, a nossa economia? Nós estamos passando por grandes batalhas em questão de saúde, tem muita gente perecendo realmente com essa enfermidade que está mexendo com muita gente. E como é que você está no meio de tudo isso? Está conseguindo se fortalecer? A gente, às vezes, acaba vivendo momentos de pânico, de desespero. Eu tenho visto muita gente que, por se alimentar das notícias, né, que está circulando nos nossos meios de comunicação, estão deixando o pânico entrar dentro do coração. Gente que está deixando com que o coração fique abalado, abatido, né, apreensivo, com medo de morrer. Calma, a gente tem que buscar Deus. Eu queria que você, que está comigo, prestasse atenção na palavra de hoje. Isso primeiro eu queria pedir, estou vendo aqui, olha, estou com poucas pessoas compartilharam. Vamos compartilhar? Eu estou com a Gene e com a Nicole. Quem mais pode compartilhar? Vamos compartilhar essa palavra de hoje? Vamos compartilhar a palavra de Deus? Hoje nós vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo 3. Vamos lá comigo? Hoje nós vamos falar sobre as oportunidades que Deus ele tem nos dado. Eclesiastes, capítulo 3, nós vamos ler o versículo 11. Encontrarei, pessoal? Vamos lá? Diz assim, ó: tudo fez formoso em seu tempo. Também pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até ao fim. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele fez tudo perfeito. Tudo. Tudo que Deus colocou à mão ficou perfeito. E a Bíblia diz que Deus colocou o mundo no coração do homem sem que o homem pudesse entender. O homem não entendeu a obra que Deus fez do começo até o fim, mas a obra é perfeita. O que Deus fez é perfeito. O que Deus fez é maravilhoso. O que Deus ele trouxe e colocou dentro do nosso coração é o desejo por coisas boas. Você já viu alguém desejar, por exemplo, olha, eu desejo ser uma pessoa doente. Você já viu alguém desejar isso? Eu desejo ser uma pessoa deprimida. Eu desejo ser uma pessoa triste. Eu desejo viver mal. Ninguém se inclina ao mal, ao sofrimento. Ninguém se inclina ao que é feio, ao que é destrutivo, à dor. Todas as pessoas que se inclinam às coisas ruins, essas pessoas, elas estão destruídas espiritualmente. Dentro delas, o que Deus colocou foi retirado. Porque quando a Bíblia diz que Deus colocou o mundo no coração do homem, sem que o homem pudesse descobrir as obras que Deus fez do princípio ao fim, quer dizer que Deus plantou dentro de nós o desejo por tudo que é bom,
por tudo que é perfeito, por todas as suas obras perfeitas. E tem gente que, às vezes, inclinada ao desejo de viver o melhor, acaba se esquecendo que o que Deus tem é muito maior e não termina aqui. O que Deus tem para nós não termina aqui nessa vida, não termina nessa terra. Tem gente que só pensa aqui, só pensa em coisas terrenas, só vê esse mundo criado ao qual os olhos podem ver. Mas quando a Bíblia fala o mundo, Deus está falando da existência, Deus está falando de tudo que existe. O que Deus criou é muito maior do que você pode enxergar. É muito maior do que você pode imaginar. E infelizmente algumas pessoas, elas só olham para cá, só olham para este mundo, só olham para este momento. Mas toda pessoa que observa o que Deus fez e começa a se inclinar às coisas de Deus, ela começa a ter o desejo pelo plano de Deus que está além do que nós podemos enxergar. O plano de Deus que está além desta vida. Livro de 1ª Carta de Coríntios, abre lá comigo. 1ª Carta de Coríntios, o capítulo é o 15, o versículo é 12. 1ª Carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 12. Diz assim: ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Você já viu pessoas que vivem como se não houvesse uma outra vida? Pessoas que esperam de Deus somente nessa vida? Que o mundo que Deus plantou no coração dela é apenas um mundo terreno, esse plano terreno e carnal que nós vivemos. Existe um outro mundo. E nós temos que pensar, você que acredita em Deus, você que crê em Jesus Cristo, você acredita que Ele ressuscitou dos mortos? Então, se você acredita que Ele ressuscitou dos mortos, tem vida após a morte. Que a morte não é o fim. Que existe um outro mundo, existe algo a mais a qual nós podemos criar expectativas e trabalhar por isso e desejar viver. Então aqui diz, ora, se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição dos mortos. Preste atenção nisso. Algumas pessoas, na maneira de viver, parece que não existe ressurreição. Porque a preocupação é somente aqui. O que a pessoa observa é somente essa vida, como se não houvesse outra. A pessoa às vezes prega que não tem vida após a morte, não por falar que não acredita, mas pela maneira como a pessoa vive. Tem gente gastando todo o seu tempo, toda a sua saúde, sua juventude, simplesmente por essa vida. Como se não existisse uma vida após a morte, uma ressurreição após essa morte. Se se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como podemos viver sem pensar na vida após a morte? Tem gente que não tem tempo mais para buscar a Deus. Pessoas que estão vivendo uma vida espiritual como se não houvesse mais uma vida após a morte, onde ela prioriza tudo que é terreno, tudo que é ligado a essa vida de matéria. Tem gente que precisa acordar, que precisa se dedicar e observar que existe uma outra vida. Pensa comigo, você trabalha tanto para viver quantos anos? Qual a sua expectativa de vida?
Eu já vi gente falar 70, muito pouco hoje. 80, 90, 100. Quantos anos você tem expectativa de viver? Muito pouco. Se o mundo que Deus colocou no teu coração é somente esse, se você trabalha simplesmente para viver aqui, você está trabalhando por algo tão curto, tão insignificante. Tem gente que está gastando a vida, olha, boa parte da vida estudando, boa parte da vida trabalhando, e boa parte da vida, a pessoa às vezes passa vendo as suas energias indo embora. É muito pouco. Como eu disse, no livro de Eclesiastes diz que o que Deus fez, tudo que Ele fez, é formoso, é perfeito. A sua estadia nessa terra, a sua vida aqui, ela é para ser perfeita. Mas ela só vai ser perfeita a partir do momento que você entender que o mundo que Deus deseja que nós venhamos viver é o mundo eterno, é a vida eterna. Cristo ressuscitou dos mortos e nós cremos e temos que viver como quem acredita que existe uma vida após a morte. Versículo 13. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Eu quero pegar essa palavra aqui num contexto de dizer o seguinte: se não há ressurreição dos mortos, então tudo bem, vamos observar isso. Não há ressurreição, é só essa vida? Então vamos viver tudo aqui. E essa é a verdade. Quando se olha alguns cristãos, quando a gente olha algumas pessoas vivendo, você vê realmente que ela vive como se isso aqui fosse tudo. Como se não houvesse nada mais que Deus pudesse nos oferecer. E Deus tem muito mais para oferecer. Deus tem muito mais para nos dar. Ele tem um mundo perfeito, um mundo onde a sua plenitude está presente. E não é nesse mundo. Aqui é apenas um pedaço do que Deus criou, do que Deus fez. Deus tem um mundo perfeito, Deus tem uma vida ainda muito melhor. Olha o que diz aqui: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Então eu te pergunto, meu amigo, você crê ou não que existe ressurreição dos mortos? Você acredita? Então não viva como se isso aqui fosse tudo. Não se desespere pensando que se isso aqui acabar para você, a sua vida acabou, porque não acabou não. Existe algo a mais. Existe um complemento. Na verdade, isso aqui é apenas o princípio. Isso aqui não é nada comparado ao que Deus tem para a nossa vida. Versículo 14 diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Olha, se não há, preste atenção, você que só pensa aqui no mundo material, que acha que somente essa vida é a vida que você pode viver. A Bíblia diz que se nós pensamos assim, é vã a pregação. É vã a nossa pregação. É vã a nossa fé. Nós estamos fazendo algo inútil, muito pequeno. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também vã a vossa fé. E assim somos também considerados como falsas testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, se Cristo, se não há ressurreição dos mortos, se é só essa vida, a nossa pregação é tudo vã, a nossa fé é vã, e nós que vimos Cristo ressuscitar, porque eles viram.
Eles tiveram a prova viva de que Cristo, ele ressurgiu da morte. A morte havia operado o fim da carne e depois eles viram a carne voltar à vida. Cristo ressurgir, mostrando que aquilo ali não era o fim. Paulo disse, então nós somos mentirosos. O nosso testemunho é mentiroso. E presta atenção, eu quero falar algo profundo aqui. Profundo demais, que eu não sei se todos conseguem alcançar. Mas às vezes, nós nos passamos por mentirosos. Porque nós pregamos que Cristo ressuscitou, mas parece que ninguém se atina, ninguém se aplica no coração essa ressurreição, essa promessa de vida após a morte. Parece que testemunhar que Cristo ressuscitou é algo que já não tem mais credibilidade, porque não se interessa pela vida, às vezes, após a morte. Porque às vezes as pessoas não estão interessadas na plenitude de tudo que Deus fez, e isso aqui não é tudo. Existe muito mais para você. Existe tanto, e o que Deus fez é tão perfeito, que se você conseguisse observar toda a obra de Deus, você teria desejo de que essa vida terminasse mais rápido. Aí você fala, que isso, pastor Gustavo? É verdade, eu já passei por isso. Uma vez eu comecei a ter revelações de Deus, da presença dEle, de como Ele era maravilhoso. E uma das coisas que aconteceu comigo foi que eu comecei a falar com Deus. Eu falei, Deus, me leva. Eu quero ir. Eu quero ver o que o Senhor tem a mais. Eu quero morar contigo. Eu quero descobrir toda a obra que o Senhor fez. Porque essa aqui eu já vi. Essa obra aqui eu já vi a terra. Eu já vi a humanidade. Eu já experimentei a carne, eu já experimentei o casamento, a família, o filho. Eu já experimentei os prazeres, eu já experimentei o que esse mundo tem para oferecer. E eu estou vendo aqui que o Senhor tem mais, o Senhor tem muito mais. E dentro do meu coração está o desejo por ter algo a mais que o Senhor tem para mim e não está mais nessa vida. Tem algo a mais, além do que está aqui. E eu creio na vida após a morte. Eu creio nessa pregação. E então eu disse, me leva. E eu falei, Jesus, me leva, eu quero morar contigo. Eu quero viver com o Senhor. E eu me lembro como se fosse hoje. Deus falou comigo assim, Gustavo, agora que você descobriu o que eu tenho a mais, eu preciso que você fique nessa terra e pregue para as pessoas da grandeza do que eu ainda tenho para elas. Eu falei, Jesus, eu quero ir embora, eu queria ir com o Senhor. E Ele disse para mim, não seja egoísta, fica mais um tempo e ensine, fale, pregue. E então eu me acomodei, não vou dizer a palavra me acomodei, eu aceitei e entendi que era necessário que eu continuasse. E hoje eu vivo uma vida muito abençoada por Deus e tenho o prazer de poder falar e lutar para despertar você, para pensar que não é mentira. O nosso testemunho não é mentiroso, Cristo ressuscitou. A nossa pregação não é vã e nem a nossa fé. E o que Deus tem é muito maior. Então não seja uma pessoa que pensa somente nesse mundo, porque se você pensar somente aqui, você vai se frustrar muito fácil. Com qualquer coisinha que você perder, qualquer situação difícil que você passar, você vai achar que sua vida acabou. Porque você pensa que só isso aqui é vida, e existe uma vida muito maior projetada por Deus, e como lemos em Eclesiastes, perfeita. O que Deus fez é perfeito e formoso, é bonito de se ver. E aí eu pergunto para você, você deseja ver o que Deus criou?
Você deseja ver o que Deus fez? Olha o que diz o versículo 16. E se Cristo, perdão, 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo, escute isso, meus irmãos, se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Pense nisso. Pense nisso. Se esperamos de Cristo, somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você, dentro do seu coração, anda pensando somente aqui, no que você está perdendo ou no que você está ganhando, a Bíblia diz que isso é miséria, isso é pobreza. Isso é pobreza, você está pobre, você está miserável, e eu quero que você evolua espiritualmente. Jesus deseja isso, Jesus deseja que a sua mente cresça, e que você olhe para um mundo muito maior do que esse que você consegue ver. Esse mundo que Deus criou, meus irmãos, um dia nós vamos, um dia você vai, um dia eu vou. Então não vamos ser miseráveis de ficar vivendo uma vida pequena, uma vida deprimida, pensando que é só isso aqui, porque quem pensa que é só isso aqui e só espera de Deus benefícios aqui, está vivendo muito mal. Está vivendo muito aquém do que se pode viver, porque se você estuda, você que é formado, você que passou aí 4, 5, 8, 10 anos dentro de uma faculdade, para construir conhecimento, para poder te proporcionar um padrão de vida melhor, se você luta tanto somente por isso aqui, você é miserável, você está lutando por uma coisa tão pequena, você está entendendo? A mente é pequena, o esforço tão grande por algo tão pequeno, tão passageiro, porque a vida vai terminar, aqui vai terminar, mais cedo ou mais tarde, uma hora ou outra, vai terminar. Quantas pessoas estão partindo miseráveis? Entendo o que eu estou dizendo, miseráveis de pobres espiritualmente, de não ter plenitude de conhecimento, estão indo em desespero, achando que tudo acabou. Não, aqui as coisas, elas não terminam. Aqui as coisas terminam, na presença de Deus não, existe algo muito maior, e eu quero te convidar a crer nisso, a criar uma expectativa maior, amplificar a sua visão, amplificar os seus termos espirituais, enxergar que você pode trabalhar por muito mais do que ter uma vida aqui, onde você vai ter um bom salário, uma boa casa, e um dia isso vai terminar. Tem algo a mais. Trabalhe por isso, aquilo que Deus oferece. Olha o que ele disse. Se esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha que coisa séria. Se esperarmos de Deus somente aqui, somos miseráveis, pessoas pobres, de mente pequena, de expectativa pequena. Você está entendendo? De conhecimento pequeno, de pequena por dentro, porque não almeja coisas maiores, não olha para coisas maiores. Tem gente assim, infelizmente. Tem gente que, quando perde alguma coisa, perde um carro, perde uma casa,
perde alguma coisa, entra em pânico, em desespero. Por quê? Porque tem gente que trabalhou a vida toda por aquilo ali. Tem gente que trabalhou a vida toda por um carro. Tem gente que trabalhou a vida toda por uma casa. Tem gente que trabalhou a vida toda por um filho. 2, 3, como eu tenho 3. Ô, meu amigo, tem muito mais. Está entendendo? Tem muito mais. Existe muito mais. Mas existe muito mais do que você pode imaginar. E Deus quer para você. Ele quer que você deseje isso. Versículo 20. Mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Olha para mim. Aceite Jesus. A Bíblia aqui faz uma menção sobre o pecado do Adão, que condenou a humanidade, fazendo separação do homem de Deus. E quando Deus envia seu filho, ele reconciliou, ele trouxe de volta, dizendo: olha, a porta está aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Se você aceitar Jesus, você pode observar uma vida muito maior do que essa que você está vivendo. Porque se você só pensa aqui, só olha para cá e só pensa nesse mundo, você está sendo muito pobre, muito miserável. Tem algo a mais. E se você quer algo a mais, se você realmente acha que isso aqui é pouco, porque hoje, quando eu olho para esse mundo, eu acho isso aqui muito pouco. Eu sei que o que Deus criou, a grandeza do que Deus fez, quando eu olho ao meu redor e tudo que eu vejo, quando eu vejo a glória de Deus nesse mundo, e que eu imagino que isso é apenas o começo, que define 100, 150 anos de vida, os 100 e 150 primeiros anos de vida de uma pessoa. Quando eu penso nisso e imagino que Deus ainda tem a eternidade para nos surpreender, aí eu vejo que isso aqui é muito pequeno. E acredito que o que Deus tem é muito maior. Então eu te convido agora a amplificar a sua visão, a olhar além do que você tem visto dessa vida e acreditar que Cristo ressuscitou, que existe uma vida após a morte, que não é a nossa pregação não é mentirosa e nem o nosso testemunho é mentiroso, que Cristo ressuscitou dos mortos e há uma vida após a morte. E que nós não devemos esperar somente nessa vida. Quando ele fala somente, é porque nessa vida também podemos esperar. Eu não estou dizendo para você que você tem que viver uma vida miserável aqui, não. Eu estou dizendo é que você pode ser a pessoa que mais recebe bens nesse mundo. E se você espera só isso, se você espera só neste mundo, então, infelizmente, você é uma pessoa miserável, porque isso não é nada comparado ao que Deus tem. Vamos orar? Vamos abrir o nosso coração, vamos pedir a Deus: Senhor, entra na minha vida, entra em meu coração, faça a tua obra, aceite Jesus. Fomos criados em Adão e no pecado de Adão separados de Deus. Quando aceitamos Jesus, somos de novo conectados a Ele. Se você que está me ouvindo ainda não aceitou Jesus, se você que está me ouvindo está com medo de morrer, e achando que tudo vai terminar, você aceita Jesus hoje e você descobre que tudo apenas vai começar. É apenas o começo da glória de um Criador. É apenas o começo de tudo que Deus fez, perfeito e formoso, e já colocou no teu coração o desejo por esse mundo que Deus criou. Vamos orar? Vamos pedir a Deus essa vida nova? Feche os seus olhos. Curve a sua cabeça e ore comigo. Pai, nosso Deus, como é bom saber
que o Senhor, meu Deus, tem uma vida, um mundo que não é esse. Um mundo que engloba este mundo, que inclui, mas isso me faz querer ver a vida que ainda iremos ver se estamos em Cristo. Oh meu Deus, eu não quero ser um homem miserável. Eu não quero manter minha mente e meu coração somente nessa vida, porque eu sei que há algo muito maior. Há algo muito maior e creio melhor. Porque eu me lembro de palavras que o Senhor disse, como Jeremias 33:3, que diz: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe. Oh meu Deus, eu sei que o Senhor tem coisas grandes, coisas que eu ainda não sei, e que ninguém que vive somente nessa vida é capaz de conhecer, mas a expectativa é grande, e eu creio, meu Pai, como eu creio. Eu creio que há muito mais. E tem gente orando comigo dizendo: eu creio, Jesus. Tem gente orando e dizendo: Jesus, eu sei que o que o Senhor tem é muito maior do que essa vida. Tem gente hoje deixando de ser miserável e dizendo: é verdade, que pobre miserável homem era eu, que pensava somente neste mundo, nessa vida, trabalhando tão arduamente para ter algo tão passageiro. Oh Deus, como é bom saber que o Senhor tem algo a mais. Como é bom ouvir essas pregações de que o Senhor ressuscitou, de que o Senhor vive, de que há uma vida, de que o Senhor é o primogênito dos mortos que ressuscitam. O Senhor é o primeiro que ressuscitou dos mortos, e a tua ressurreição trouxe vida a todos aqueles que dormem em Cristo. Porque se nós agora cremos na vida após a morte, já não falamos de morte, mas de dormir. Já falamos de dormir porque sabemos que iremos acordar para uma vida real, para uma vida perfeita que o Senhor tem para nós. Oh meu Deus, essas palavras me confortam, essas palavras me fazem, meu Deus, um homem melhor no meu coração, porque a minha expectativa aumenta. Meu Deus, a minha expectativa aumenta, a minha expectativa de vida agora vai além da minha idade, do meu corpo. A minha expectativa agora está em Ti, e eu creio que tem muito mais para mim, eu creio que tem muito mais para esta pessoa que está agora comigo. Então, meu Deus, nós Te recebemos como único e verdadeiro Deus. Eu Te recebo, eu Te peço, me guie até que eu possa acordar para essa vida que o Senhor ainda há de me revelar. Dê essa oportunidade para a pessoa que ora comigo, que tem ouvido a Tua palavra, que tem buscado o Teu conhecimento. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor tem uma vida melhor, e eu espero do Senhor aqui sim. Eu espero ainda viver aqui maravilhas, coisas perfeitas. Mas Deus, isso para mim hoje é apenas o início de uma vida. A minha expectativa está com Cristo. A minha expectativa, meu Pai, está no Teu reino, na eternidade que eu vou passar com o Senhor. Eu espero, e por isso eu oro e falo com os meus irmãos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Como é bom. Como é bom.
Como é bom estar diante de Deus. Hoje eu estive num cemitério, ministrando no velório de um querido irmão. Partiu com Cristo, combatente, homem de fé. Partiu, foi para a glória. E quando eu vi ele ali, eu ficava pensando nessa palavra. Pensando que ele despertou para uma nova vida. Ele agora que vai começar a ver coisas que eu sonho ver. Então não tenha medo, tá? As coisas não terminam aqui. Cristo ressuscitou dos mortos e abriu para nós o caminho, para vivermos juntos do Pai. Queridos amigos, chegamos ao fim de mais uma live, mais um momento de comunhão aqui. Que Deus abençoe. Estamos aqui com a Marilene Marques. Boa tarde, dona Marilene. Dona Ângela Maria. Glória a Deus. Amém, dona. Nós estaremos aqui. E eu queria falar para você do que está dentro do meu coração. Amanhã eu vou estar com o meu pastor aqui. Quem vai ministrar a palavra amanhã é o pastor Eduardo Santos, um homem muito iluminado dentro da palavra. E é meu pastor, é quem me alimenta. Deus tem usado ele para me dar palavras. Amanhã ele vai estar comigo. Eu queria dizer para você que existiram alguns momentos na história bíblica que não voltaram e não vão voltar. Como, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Volta? Será que Deus vai ter que de novo abrir o mar? Não. Eu acredito que não faz mais parte dos projetos de Deus. Que Israel não tem mais que atravessar o mar. Então eu quero falar para você, meu irmão. Amanhã é um dia que, se você perder, ele não vai voltar. Se você perder amanhã, ele não volta. Você não vai ter talvez a oportunidade de participar de um outro culto como o de amanhã. Então, não perca. 7 da noite, venha com a sua família, venha, estaciona seu carro aqui. Se você não tem carro, fica em pé nas laterais, o estacionamento é amplo, não pode aglomerar, mas você pode ficar, você pode assistir aí, tem pessoas vizinhas, as pessoas descem do prédio, fica na porta da sua casa, você pode ficar numa calçada, o culto é rápido, é 1h e 15 de culto. E Deus vai falar ao teu coração, eu tenho certeza que vai operar milagres, que vai ser uma noite especial. Se você ainda não veio para o culto drive, eu te convido para vir, que você vai ver que unção gostosa, que comunhão, que momento onde Deus nos abraça. Eu quero que você sinta a glória de Deus, tá bom? Então, eu convido você amanhã, domingo, 19 horas, aqui no estacionamento, na lateral da igreja, tá bom? Vou estar aqui com meu querido pastor Eduardo Santos. Coloca para mim, Marcos, a imagem. Dá para colocar? Do pastor Eduardo? Nós vamos estar com o pastor Eduardo aqui amanhã, meu líder, no Drive Culto, tá bom? Pastor Gustavo, eu não posso vir. Como eu tenho aqui, por exemplo, a irmã Marcone de longe, né? Ela está lá em São Paulo, não pode vir, mas pode assistir. Que a unção que está aqui vai alcançar. Pastor, eu também não posso vir. Então você vai ser abençoado pela live, tá bom? Fica firme, fica nos nossos canais, que nós vamos participar juntos. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado em nome de Jesus, tá bom? Quero te fazer um outro convite também especial. Tem muita gente que está sendo abençoada pelo nosso canal no YouTube. Tá bom? Então eu quero convidar você, se inscreva, vai lá, faz a sua inscrição no canal do YouTube, Pastor Gustavo Chiori, tá aí embaixo, ó, tanto para o Facebook quanto para o YouTube é o mesmo, Pastor Gustavo Chiori, escreve Chiori e se lê Chiori porque é italiano, tá bom, povo de Deus? Coloca lá, né, no seu navegador, você vai encontrar as páginas, se inscreve, coloca lá, inscrever e também tocar o sininho, porque toda hora que eu entrar para te dar uma palavra, você vai poder ouvir a palavra. E se você também quiser ver alguma mensagem que passou, você vai encontrar tudo ali, todas as mensagens. Você pode compartilhar. Por exemplo, teve uma mensagem que falou o teu coração, você viu que aquilo alcançou você e que alguém precisa. Vai lá, pega e compartilha com alguém. A pessoa vai ser abençoada também, tá bom? Povo de Deus, amanhã, 11 horas da manhã, nós teremos a live das crianças. Então, eu convido você para estar conosco também na live das crianças, tá bom? Eu vou ficando por aqui. Quero sempre dizer para você
Todas as vezes que eu terminar minha live ou no meu culto, eu sempre peço às pessoas para ajudar a obra de Deus financeiramente. Por quê? Porque tudo que eu vou fazer precisa de ajuda financeira. Tudo. Tudo. Tudo que você está vendo aqui, eu preciso de dinheiro para poder manter, e graças a você, a fidelidade que você tem com Deus, eu tenho conseguido fazer uma obra que está alcançando muita gente. Olha que bonito, você tem que ver as pessoas que nós estamos conseguindo cuidar, amparar, é algo assim maravilhoso, tá bom? Então continue ajudando, continue fazendo a obra de Deus, e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, tá bom? Compartilhei com muitos a mensagem. Naldo, um abraço, irmão Naldo. Fico feliz por você estar nos ajudando. Irmã Marcone, boa noite, tá? Boa noite para todo mundo. Vou me encerrando, tá? Ó, beijo no coração, Deus te abençoe, fica firme. Ó, quero te fazer um convite. Assista a live que eu e a Juliana fizemos quinta-feira. Quem não assistiu, tá muito legal, tá? Com o pastor emocionado e tudo mais. Dona Juliana começou a falar umas coisas aqui e eu comecei a querer chorar. Eu sou chorão, pessoal. Meu coração se quebranta muito rápido. Então, se você não assistiu, procura aí na página do pastor Gustavo, que eu oro pelo Facebook ou no YouTube, e assiste lá, que eu tenho certeza que vai edificar a sua vida, tá bom? Fica aqui um abraço, beijo no coração, até mais, tchau!